Glória a Deus. Amém. Para mim é sempre uma responsabilidade muito grande estar aqui. Eu passei a semana em oração, pedindo direção a Deus o que Ele tem para nós. Qual é a palavra do Senhor para nós? E nessa semana, nós estamos vivendo uma situação histórica, de crise. E tem muita coisa acontecendo que incomodou muito meu coração durante essa semana. Porque o nosso país está em crise política, crise econômica, e tem tanta coisa acontecendo que começou a doer muito no meu coração, e eu comecei a me perguntar para Deus, qual é a resposta que nós cristãos devemos dar diante de tudo que está acontecendo? E eu percebi que nas redes sociais, no Facebook, me entristece muito, que uma das coisas que eu mais tenho visto durante essa semana é ódio, é raiva, é intolerância. Pessoas que estão gritando contra a corrupção, mas com ódio, com uma intolerância de outras opiniões. No Facebook, irmãos crentes, né? Pessoas no meu Facebook, tem um monte de crente, né? Os nossos irmãos em Cristo postando cada coisa, expressando ódio, expressando raiva, né? É corja, é hipócrita, um monte de coisa, e isso começou a me abalar muito. E ver que no meio da nossa igreja, no meio do povo de Deus, existem pessoas que estão manifestando ódio, que violência, tem muita coisa acontecendo, uns de um lado, outros do outro. Hoje, eu vi um artigo no Facebook, eu vi um artigo de um cara, porque na semana passada, durante essa semana, um pastor, não preciso falar quem é, mas um pastor, ele postou a opinião dele. Ele disse a opinião dele, no Twitter ele postou o seguinte: olha, os grampos foram ilegais. Foi o que ele postou. Gente, a opinião dele. E para ele, na opinião dele, os grampos foram ilegais. Aí, um outro pastor, crente, irmão em Cristo, um outro pastor postou hoje no Facebook dizendo que esse pastor é um desserviço para o Evangelho. Meu Deus, por que tanto ódio, tanta coisa? E ele escreveu no artigo dele que a posição política daquele pastor, desse determinado pastor, é um desserviço para o reino de Deus, é um desserviço para a igreja e é um desserviço para o Evangelho, só porque ele tem uma opinião política diferente. E isso incomoda muito, ver tanto ódio, se uma pessoa não concorda com você, não é digna de ser respeitada. É o que a gente tem visto. Essa semana, pessoas próximas a mim postaram opiniões no Facebook, e aí vieram os irmãos crentes em Jesus e desceram o pau em cima. Falaram um monte. Disse até que burra. Pessoas dizendo que se você é tem determinada posição política, você é um estúpido. Gente, quanto ódio, quanta coisa. E meu coração começou a ficar incomodado com isso, eu comecei a orar e pedir: Deus, qual é a nossa resposta? O que nós precisamos fazer? Na Bíblia, o que a Bíblia diz? Porque eu cresci aprendendo que a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida, não é? Quantos já ouviram falar, a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida? E eu creio nisso. Então eu vim buscar na palavra, o que é a palavra, qual que é a resposta que a palavra tem diante da crise que a gente tem vivido. E quando eu olhei para a palavra e comecei a debruçar sobre a palavra de Deus, eu lembrei e percebi que nos tempos de Jesus, havia uma crise política muito grande também. E nós podemos aprender muito dessa crise política que tinha no tempo de Jesus, como Jesus reagiu a isso, e qual foi a mensagem de Jesus diante disso. E nós podemos aprender com ele. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, Jerusalém, a Judeia, era dominada por um outro império. Tudo começou, uma aula rapidinha aqui de história da Bíblia, história cristã. Tudo começou lá atrás, quando Judá
foi invadida pela Babilônia. Não sei se vocês lembram que o povo de Deus foi para o exílio para a Babilônia. Desde que a Babilônia entrou em Jerusalém, Jerusalém nunca mais foi independente. Vocês sabiam disso? Até alguns anos atrás, quando Israel foi formado Estado. Nunca mais ela foi independente. Primeiro veio a Babilônia, tirou o povo de Deus de lá, levou para o cativeiro na Babilônia e reinou e dominou Jerusalém, Judá. Depois da Babilônia, a Babilônia passou. Depois da Babilônia vieram os persas. E os persas começaram a dominar toda aquela região. O povo de Deus voltou para Jerusalém, mas quem mandava em Jerusalém não eram os judeus, não era o povo de Deus. Quem mandava em Jerusalém e na região da Judéia eram os persas. Depois dos persas vieram os gregos. Depois dos gregos veio Roma, o Império Romano. E no tempo de Jesus, quem reinava ali era Roma. O Império Romano é quem controlava toda aquela região da Judéia e de Jerusalém. E quando Jesus veio, a situação política era essa: quem mandava ali era Roma. Herodes respondia a Roma, a César. Herodes respondia a César. Herodes era um lacaio de César, porque quem mandava naquela região era Roma. E é claro, existia uma crise política muito grande, porque naquela situação existiam as pessoas que eram contra Roma e falavam fora Roma, fora Roma. E a promessa, havia uma promessa de que Deus enviaria um Messias, né? Todos nós conhecemos essa promessa, de que Deus enviaria um Messias. Essa promessa era real. Deus já estava em silêncio há 400 anos, há mais de 400 anos Deus não falava com ninguém. E o povo de Deus estava ansiosamente esperando o Messias de Deus. E quem seria o Messias de Deus? Na expectativa deles. Na expectativa deles, do povo de Deus, naquele tempo, o Messias seria aquele que libertaria Jerusalém e Judá de Roma. O Messias seria aquele que chegaria com espada, montaria um exército e libertaria Judá dos opressores. Essa era a expectativa do povo. Eles esperavam o Messias libertador, que traria o reino de volta e daria um pé na bunda de Roma. Colocaria para fora. Essa era a expectativa do povo. Esse era o Messias que eles estavam esperando. Então, veio Jesus. Jesus nasceu como um menino humilde numa manjedoura. Os anjos declararam: esse é o rei. Esse é o Rei dos Reis, que nasce hoje em Belém. Os anjos louvaram um simples menino que nasceu numa manjedoura. E Jesus começou a cumprir todos os requisitos do Messias. Jesus curou um cego de nascença, Jesus curou um leproso, ele começou a fazer milagres, maravilhas, os paralíticos andavam, e as pessoas, o povo de Deus, começou a olhar para Jesus e falar: ele é o Messias chegou, o Messias chegou, é agora que nós seremos libertados de Roma, é agora que o impeachment de Roma vai acontecer. Se é que a gente pode falar assim, o impeachment de Roma vai acontecer agora, porque o Messias chegou, o libertador chegou, Jesus está aqui e tudo vai mudar. Mas, diferente do que eles esperavam, Jesus era um rei muito diferente. E era um rei aparentemente fraco, porque Jesus não pegou em espada, Jesus não fez uma libertação política, Jesus veio anunciar um outro reino. Ele veio anunciar e proclamar um outro reino, o reino de Deus. A mensagem de Cristo era essa: o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E Jesus começou a anunciar um outro reino, e era muito diferente do que eles esperavam. Jesus era um rei que chorava. Ele chorou por Jerusalém, falando: ah, Jerusalém, eu tentei juntar você debaixo das minhas asas. Ele chorou por Jerusalém. Jesus foi um rei que conversou com os pobres, com os oprimidos, com os pecadores, com os miseráveis. Jesus foi um rei que começou a estabelecer um outro tipo de reino. Era um outro tipo de mensagem. E ele estava mostrando, Jesus estava mostrando que no meio do reino de César, de Roma, no meio do reino de Roma e no reino de César, existiria e começaria a aparecer um outro reino, um reino invisível, o reino de Cristo, o reino do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que dura para todo e sempre. Porque a mensagem era essa, o próprio Jesus disse: olha, todas as coisas vão passar, vão acabar, mas a minha palavra
permanecerá. Ou seja, tudo vai passar, o reino de Roma vai acabar. Depois vai vir aí outros reinos que vão acabar. Mas o meu reino permanecerá. É um reino diferente, é um reino invisível. É um reino invisível que se torna visível através da vida das pessoas, dos corações transformados. Essa foi a mensagem de Cristo. Mas os discípulos estavam esperando um libertador político. Essa era a expectativa do povo. Essa era a expectativa dos discípulos. Quando é que Jesus vai nos libertar da opressão? Fora Roma, impeachment de Roma, o povo protestava. E no povo de Deus tinha todos os lados. No povo de Deus tinha aquele grupo que apoiava Roma. No povo de Deus tinha aquele grupo que era contra Roma. Tinha tudo. E as várias expectativas. Uma crise política grande. E Jesus morre crucificado. Aí as pessoas viram, meu Deus, que rei é esse? Que rei fraco é esse que morre numa cruz? Morreu, as esperanças se foram. E agora? O que vai acontecer? Mas ao terceiro dia, Jesus o Cristo, Filho de Deus, ressurge. Ele ressuscita. E ele aparece vivo diante dos seus apóstolos, diante dos seus discípulos. E naquele momento os discípulos olharam para Jesus vivo, ressuscitado, cheio de glória. E imagina qual foi a primeira coisa que eles pensaram. É agora? É agora que o Senhor vai libertar? E isso está aqui, olha. Esse não é o texto principal que eu vou usar, mas olha o que fala em Atos capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler. Atos capítulo 1, versículo 6, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e Jesus está prestes a ir aos céus. E um dos discípulos pergunta, lá no versículo 6, então estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? O povo ainda estava, os discípulos ainda estavam com essa expectativa, é agora Jesus, é agora que o Senhor vai montar um exército, pegar na espada e vai botar Roma para fora, vai botar Roma para correr, é agora que o impeachment acontece, é isso aí Jesus, o Messias. E Jesus vira para eles, e eu imagino que Jesus deve ter pensado e virado e falado, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada, o reino que eu vim trazer é um reino diferente, o reino que eu vim trazer não é um reino político, o reino que eu vim trazer é um reino invisível, vocês não entenderam nada, não cabe a vocês saber, e o texto continua e Jesus fala, olha, virá sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É um reino diferente, é um reino que não é visível, ele é invisível, mas ele se torna visível através da vida das pessoas. É um reino de amor, de misericórdia, de compaixão, é um outro reinado, dentro do reinado de César. E Jesus parece que virou para aquele povo, para os discípulos dele, e falou, parece que vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada. E trazendo para os dias de hoje, dói meu coração ver isso, ver o que tem acontecido, trazendo para os dias de hoje, o povo brasileiro está levantando novos messias, na expectativa de libertar o Brasil e curar o Brasil, com todo respeito, você pode apoiar, não tem problema nenhum, mas as pessoas levantaram aí novos messias, Sérgio Moro se transformou num novo messias, Bolsonaro se transformou no novo Messias, os que apoiam. Uma época no Facebook estava cheio de meme lá, do japonês da Federal. O novo Messias, ele vai libertar o Brasil. O Tribunal de Justiça vai libertar o Brasil, novos Messias. Até mesmo Lula e Dilma são os novos Messias, eles vão libertar o Brasil. E o povo começa a colocar expectativa em homens, em corações humanos, em pessoas que vão assumir o poder e libertar o Brasil. São os novos Messias. Por favor, não me entendam mal. Claro, você tem todo o direito de apoiar o juiz Sérgio Moro. Claro, você tem todo o direito de apoiar as investigações, que a justiça seja feita. Que as investigações aconteçam e a justiça seja feita. Mas o problema é que nós estamos levantando Messias e colocando as nossas expectativas nesses homens. E meus irmãos, se você pensa que a solução do Brasil virá através do presidente da República, você está muito enganado. Você está muito enganado. Porque essa é a história que se repete.
Essa é a história que se repete. Olha, naquele tempo foi assim. Naquele tempo apareceu a Babilônia. A Babilônia era o problema. A Babilônia caiu. Agora resolveu. Veio os persas. Os persas eram os problemas. Os persas tinham que sair. Veio a Grécia. Aí veio a Grécia, não estava bom também. Veio outro reino. Veio Roma. Roma acabou. Os reinos passaram. E no Brasil, as mesmas coisas aconteceram. Houve um tempo no Brasil que as pessoas diziam, e a mídia dizia, que o comunismo aconteceria e se estabeleceria. Então o que aconteceu? O golpe, né? A ditadura militar. Ditadura militar. Então agora resolveu o problema. Fora comunismo. Resolveu o problema. Resolveu? Não. Aí começou a acontecer de novo, e o povo dizia, e agora, qual que é o problema? O problema está na ditadura, fora, diretas já. Fora, abaixo. Caiu a ditadura, e vieram outros governos, e agora tem outro governo, e o povo grita de novo, fora, como se a solução viesse do próximo, mas o próximo vai vir, porque o governo atual vai acabar, com impeachment ou sem impeachment, um dia vai acabar, virá outro, e o outro não solucionará o problema. Por quê? Por que isso? E Cristo, essa foi a principal mensagem de Cristo, porque o problema é que enquanto forem corações humanos, simplesmente corações humanos, não vai dar certo, porque a própria palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto forem corações pecadores como nós, não vai resolver, vai vir e vai passar, vai vir e vai passar. A nossa esperança não está em homens, em pessoas, não está. Gente, nós precisamos de transformação completa. O brasileiro é um povo, nós estávamos hoje de manhã lá no retiro, eu estou participando do retiro dos sonhos, depois do culto eu vou voltar para lá, e hoje de manhã a gente estava falando, o brasileiro é um povo que compra coisa pirata, o brasileiro é um povo que fura fila, o brasileiro é um povo que fura sinal vermelho, o brasileiro é um povo que estaciona em vaga proibida, e há uma grande chance que se eu sair aqui fora agora, vai ter carro estacionado na vaga de idoso, na vaga de deficiente e na vaga proibida que tem em frente ao Hotel Jandaia, carros de pessoas que estão aqui nesse culto. E o brasileiro é de jeitinho, de coisas, todos os nossos corações são corruptos, e a gente diz que o problema do Brasil são os políticos, não é, porque o problema do mundo é o pecado. E Cristo veio trazer essa mensagem. Quando Cristo apareceu, as pessoas esperavam a libertação. Cristo trouxe uma nova proposta de reino, uma nova proposta de vida. E Ele disse, olha, o meu reino, o reino de Deus, ele é diferente. O reino de Cristo é diferente. O reino de Cristo, ele é invisível. O reino de Cristo, ele é invisível, mas se torna visível através dos relacionamentos e através das pessoas. E o convite de Jesus Cristo é que a igreja, que nós, o povo, façamos parte desse reino. Um reino onde quem manda é outra pessoa. Um reino onde quem reina é Jesus Cristo. E o que é o reino de Deus? Quem faz parte dele? Como nós podemos vivenciar esse reino? Esse reino que é diferente. Esse reino que Jesus trouxe como uma solução. Esse reino que Jesus trouxe como uma esperança para o mundo. Quem é esse reino? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquele onde Ele tem poder e autoridade e manda sobre tudo e todo. Esse é o reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, você tem que se submeter ao senhorio e à autoridade do Cristo. Reconhecer que Ele é Rei, que Ele é Senhor e que Ele manda em todas as áreas da sua vida e da sociedade. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é quando nós nos submetemos a Ele e reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Rei. E então o reino de Deus começa a acontecer. O reino de Deus começa a ser proclamado aqui na terra. É claro que Cristo não veio trazer o reino de Deus em plenitude. Porque o reino de Deus em plenitude, quando o mal já não vai mais existir, quando só existirá o reino de Deus em sua total plenitude, virá na nossa ressurreição, depois, na vida eterna que nós cremos, e eu espero que você também creia, o reino de Deus virá em plenitude, mas Cristo já veio anunciar um novo reino, o princípio do reino de Deus que começa aqui e agora. A mensagem do Cristo não é de arrependam-se para ter vida eterna, essa não é a mensagem do Cristo.
Isso é bíblico, é real, está aí. Mas essa não era a principal mensagem do Cristo. A mensagem de Jesus Cristo era: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus foi um clamor e um convite para que nós possamos fazer parte de um outro reino. Um reino que começa agora, um reino que é diferente, um reino que é invisível, mas ele se torna visível através das nossas vidas. Um reino que é completamente diferente de qualquer outro. Esse é o convite de Jesus Cristo. Mas quem faz parte desse reino? O que é esse reino? Como nós podemos proclamar e anunciar esse novo reino? Um reino que é diferente. Um reino onde, em meio à total crise que nós vivemos, vai existir outra coisa que reina. Uma outra forma. Um reino onde as pessoas vão olhar para você e falar: olha, nessa casa existe outro reino. É um outro sistema. Quem manda é outra pessoa. É diferente. É um reino de amor, de misericórdia, mas é outro reino que começa agora. E como nós podemos tentar um pouco exemplificar qual é esse reino? E eu volto lá para Mateus capítulo 5. Quem quiser abrir para poder marcar. Amém. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Um texto conhecido, do Sermão do Monte. Jesus, reunido com o povo, começa a ensinar. E antes de eu ler um texto, deixa eu fazer uma pergunta, abrindo um parênteses. Quem manda na sua vida? É César ou é o Cristo? Quem manda na sua família? É César ou é o Cristo? O reino de Cristo é aquele onde Ele reina e manda e governa em todas as áreas da nossa vida. Então, Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz ao povo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está reunido com o povo no Sermão do Monte. A maioria desse povo eram miseráveis, pobres, pessoas enfermas, porque quando Jesus começou a curar, quando Jesus começou o seu ministério, as multidões o seguiam. Então as multidões estavam ali, Jesus começa a ensinar para o povo, lembra? As bem-aventurados, eu vou falar um pouco das bem-aventuranças. E Jesus vira para esse povo, o povo que está ali, e fala: vocês são a luz do mundo, vocês são a esperança dessa nação, vocês são a esperança do mundo, vocês são a luz de Deus. Vocês, e aí ele compara essa luz que brilha em nós, e o povo de Deus, e o reino de Deus, é comparado como uma cidade que está em cima do monte, iluminada. Então, quando essas pessoas que estão cheias de luz, a luz do Cristo, a luz que transforma os nossos corações e ilumina em todas as coisas, e Deus compara o reino dessas pessoas como uma cidade cheia de pessoas que brilham, numa cidade edificada sobre o monte, e o reino de Deus é comparado como uma cidade que brilha em cima do monte, para que todos possam ver, o reino de Deus é formado por pessoas que têm os corações transformados. O reino de Deus é formado por pessoas que se encontraram com o Espírito dele. O reino de Deus é formado por pessoas que se arrependeram, dobraram seus joelhos e disseram: eis-me aqui, o Senhor manda na minha vida. E a luz de Cristo começa a brilhar através das nossas vidas. E quando nós nos reunimos de Cristo, de várias pessoas que brilham a luz de Cristo, nós somos comparados como uma cidade que está em cima do monte, iluminando em todos os lugares. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Uma comunidade de pessoas transformadas que tem luz de Cristo brilhando na sociedade, no mundo. É um reino que é invisível, não é um reino simplesmente político, histórico e temporal. É um reino eterno, é um reino que dura para sempre, é um reino invisível que através dessas pessoas que têm corações transformados, começa a iluminar em todos os lugares.
Este é o reino de Deus e este é o convite diante da crise que tem acontecido no Brasil. O convite do Cristo é: arrependam-se e venham fazer parte do reino. Um outro reino. Um reino que começa agora, mas que é completamente diferente. E aí, quando nós começamos a viver nesse reino, no reino do Cristo, no reino de Deus, a gente vive e proclama Jesus em todos os lugares, e as pessoas começam a olhar para a nossa vida e para a nossa maneira, e começam a perceber: existe outro reinado aí, existe outra pessoa que governa nessa família, nessa comunidade, existe outro Deus. Meus irmãos, o problema do mundo é o coração corrompido que todos nós temos, o pecado que atinge a todos. Esse é o problema da humanidade, e a solução para o mundo, para o Brasil e para o governo, seja lá o que for, não virá de pessoas comuns, não virá. Por exemplo, vamos imaginar aqui Karl Marx está aqui, aí vamos imaginar o Barack Obama também está aqui, e vamos imaginar que aqui também está a nossa presidente Dilma, Lula, e aqui do lado Aécio Neves, para a gente poder imaginar que todo mundo está aqui, e desse lado está Jesus Cristo, e eu pergunto para uma dessas pessoas: vocês concordam que o mundo ideal é aquele que ninguém sofre, que ninguém seja, que ninguém morra injustamente, que a violência não aconteça, que todos possam ter uma vida digna, próspera? Vocês concordam que esse é o mundo ideal? Karl Marx provavelmente diria: claro, esse é o mundo ideal, mas tem que ser igual para todo mundo, né? Tem que ser igual para todo mundo, e todos os outros, Lula também, né? Claro que eu concordo, Dilma também, que eu concordo que este é o mundo ideal. Todos diriam a mesma coisa. A gente pergunta para Jesus Cristo, e Jesus, claro que diria, mas é claro, esse é o mundo ideal. Este é o mundo ideal para todos. E a gente pode perguntar para um desses então: e qual que é o projeto? Você tem algum projeto, né? Você tem algum projeto para apresentar essa solução para o mundo? Você tem algum projeto, né? Lula e Dilma com certeza diriam: mas é claro, nós temos esse tal projeto. Os outros diriam: nós temos esse tal projeto. Karl Marx diria: olha, tem aqui o Capital, que você pode ler para poder já entender qual que é o meu projeto. Todos têm projetos para um mundo, para uma sociedade ideal. E eu imagino que Jesus Cristo poderia se levantar, virar para essas pessoas e falarem: algum de vocês é capaz de viver integralmente esses projetos que vocês apresentaram? Sem erro, sem corrupção, com o coração completamente transformado? Porque a solução não virá de projetos e sonhos humanos, mas de um coração transformado, um coração que tem a índole do Cristo. E a única pessoa que viveu nesse mundo sem pecado foi Cristo. Cristo Jesus foi o único que viveu, morreu e ressuscitou sem pecado algum. Ele é o único que pode dizer: eu posso viver um modelo de sociedade ideal. Enquanto pessoas estiverem no poder, sem Deus, com corações assim, gananciosos, em que o poder corrompe, a solução não virá, a não ser que quem estiver no poder tenha a índole do Cristo, do reino de Deus. E Cristo então nos apresenta uma outra proposta, a do reino dele, um reino invisível, um reino que é real por causa das pessoas que têm seus corações transformados e que brilham essa luz que não é luz nossa, é luz dele, para a glória dele. Pessoas transformadas, restauradas e regeneradas através do amor. Este é o reino de Deus. Quem são as pessoas, os habitantes do reino de Deus? Ele fala, um pouco antes, no próprio capítulo 5, a mensagem que Deus está dizendo, que Jesus está anunciando, no capítulo 5, ele começa: olha, bem-aventurados, vocês conhecem o texto? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram porque pois serão consolados. E a tradução original do texto seria: bem-aventurados os que choram pelo luto, pela perda,
pois vocês serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão por herança. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Jesus começa a vir para esse povo e fala: bem-aventurados são vocês que choram. Bem-aventurados são vocês que têm um coração humilde. Bem-aventurados são vocês que têm sede de justiça. Bem-aventurados são vocês que são pacificadores. Bem-aventurados são vocês que são humildes, longânimos. Bem-aventurados são vocês que esperam por esse reino de justiça, de paz, de amor, de humildade, de perdão, porque vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Este é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino formado por pessoas com vidas transformadas, corações iluminados. É um reino de perdão, de amor. É um reino onde não pode existir ódio. É um reino onde não pode existir orgulho. É um reino onde o maior serve o menor. É um reino onde todas as pessoas são dignas de ter uma vida boa. É um reino que preza pela justiça de todos. Quem faz parte do reino de Deus ama, perdoa. Quem faz parte desse reino que é invisível não faz comentários ofensivos pelo Facebook. Que foi o que eu comecei falando, que eu vivi nessa semana. Quem faz parte desse reino ama quem tem opinião diferente. Quem faz parte desse reino clama por justiça, mas não é uma justiça partidária para favorecer outros corruptos, mas uma justiça de Deus. A justiça em favor do outro, a justiça em favor das outras pessoas. Quem faz parte do reino de Deus não sai na rua protestando só um dia, ele protesta por um reino de justiça todos os dias. Quem faz parte do reino de Deus tem todo o direito de ir na rua no dia 13 de março protestar, mas quem faz parte do reino de Deus, ao mesmo tempo que protesta na rua no dia 13 de março, se preocupa com as pessoas que estavam limpando suas casas das chuvas que aconteceram naquele. Esses são os que fazem parte do reino de Deus. São pessoas que têm corações transformados e que já não estaciona mais na vaga de deficiente de 12 aqui na frente do Hotel Jandaia para vir cultuar e dizer que faz parte desse reino. É claro que isso só pode acontecer com o Espírito Santo em nossas vidas, é a obra de Deus em nós. Mas é um reino diferente. É um reino diferente, formado por pessoas que são pacificadoras, humildes, que têm sede de justiça. Mas a sede de justiça não é uma justiça raivosa, não é uma justiça de ódio, é a justiça que perdoa. Os que têm sede de justiça agem como Jesus e como Estevão, que quando tiraram tudo que eles têm, disseram: perdoa-lhes, perdoa, Pai, perdoa. O reino de Deus age como Estevão, que quando estavam apedrejando Estevão, e a palavra diz que quando você matava injustamente, você merecia a mesma pena, você também merecia ser apedrejado. E Estevão disse: Deus, não lhes impute a mesma coisa, porque eles não sabem o que fazem, perdoa. Esse é o habitante do reino, esse é que faz parte do reino de Cristo, um reino que é diferente. E se você quer continuar estudando como é fazer parte desse reino, leia Mateus capítulo 5, todo o sermão do monte. Ame. O que Jesus vai dizer em todo o sermão do monte? Ame os seus inimigos, abençoe quem persegue, orem por eles. Se tirarem sua capa, dê também a sua túnica. Se baterem na sua face, vire a outra face, dê a outra também. Se te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Esse é o reino de Cristo. Esse é o reino que Ele nos propôs e disse: olha, façam parte desse reino, porque é esse reino que é a esperança do mundo. Esse pode transformar a sociedade. É esse reino que é a sociedade ideal que nós podemos viver. É o reino do Cristo. Mas o reino do Cristo é aquele que tem corações transformados, corações regenerados, corações que se submetem ao reinado do Cristo e que dizem: Deus, eis-me aqui, reina na minha vida, mande na minha vida. Esse é o reino do Cristo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que Jesus disse, e que eu creio que Jesus ensinou tudo isso para os discípulos,
E quando os discípulos viraram para Jesus e falaram: e aí, Jesus, é agora que o Senhor vai pegar na espada e começar a fazer toda a diferença? Jesus: não é isso, vocês não entenderam nada. Lembra de Pedro, lá no jardim de Getsêmani, quando Jesus estava orando, os soldados vieram prendê-lo? O que Pedro fez? Pegou uma espada, falou: é agora, Jesus, eu vou te defender, porque o Senhor é o nosso Messias, o Senhor é quem vai nos libertar. E Pedro sai para cima para poder pegar na garganta daquele soldado. Pedro não quis cortar a orelha do soldado, é claro que ele queria pegar na garganta, cortar a cabeça fora, mas aconteceu alguma coisa errada, ele tropeçou, sei lá o que aconteceu, que acabou cortando a orelha do soldado. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, quem vive pela espada morrerá pela espada. Essa não é a minha proposta, esse não é o meu reino. O meu reino é diferente, o meu reino são de corações quebrantados, arrependidos, regenerados, restaurados, pessoas que amam, que respeitam, pessoas que vivem de uma maneira diferente. E quando eu começar a viver dessa maneira, quando eu começar a viver esse reino, apartamento, lá em casa, e o reino de Deus começar a ser manifestado através da minha vida, lá em casa, o vizinho pode perceber e olhar para o apartamento que está ao lado e dizer: existe outro reino aí. Existe outro reino aí. Não é o reino de César. Não é o reino opressor, é um outro reino. E esse reino alcança essas pessoas e começa a alcançar os outros. E quando eu estiver na fila do banco, ou quando eu estiver em qualquer lugar e começar a viver como Cristo viveu, com o coração transformado, as pessoas perceberão: existe um outro reino, existe um outro reinado nessa vida. E talvez a pessoa pergunte, fale na conversa, no evangelismo, ela veja: tem algo diferente em você, é outro reino. Eu vivo debaixo das ordens de outro rei, um rei que não passará, um rei que é eterno. Você gostaria de conhecer a minha comunidade? A comunidade da Igreja Batista? Lá só tem pessoas iluminadas por Cristo e que fazem parte desse reino. Espero que seja assim. Tem uns meia boca lá também, mas que a gente temos orado para que eles sejam alcançados também por esse reino. E essa pessoa pode vir visitar e vai começar a perceber uma comunidade que é como uma cidade que brilha em cima do monte, que vive e proclama esse reino, um reino que é diferente, um reino que é invisível, mas que se torna visível através das nossas relações, através da maneira em que nós vivemos. E aí, esse reino começa a se espalhar. Esse reino começa a se espalhar por todos os lados. Porque foi o que Jesus disse: olha, vocês receberão poder. O reino é movido pelo Espírito, pelo poder do Espírito. E vocês vão testemunhar desse reino em todos os lugares, até os confins da terra. E o reino começa a se espalhar. Um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino de perdão, um reino onde a gente traz dignidade e justiça para todas as pessoas. Um reino onde nós nos preocupamos com os pobres, com os oprimidos, com os que estão às margens da sociedade. Um reino de pessoas que não são gananciosas, orgulhosas, egocêntricas, que querem suas riquezas. Exatamente ao contrário, é um reino onde as pessoas usam das suas riquezas para abençoar os que não têm nada. É um reino diferente. É um reino onde não existe mais orgulho. É um reino onde as pessoas não querem passar por cima das outras, mas se preocupam com as outras. É um reino completamente diferente. Esse reino começa a se espalhar. Aí um dia alguém que faz parte desse reino, e eu creio nisso, que um dia alguém que faz parte desse reino começa a trabalhar lá no gabinete da presidência da República. E aí o presidente da República, seja lá quem for, vai começar a olhar para a vida dessa pessoa: eu sou o presidente do Brasil, mas existe outro reino que você faz parte. E esse reino pode, deve, vai, em nome de Jesus, alcançar o presidente também. E é um reino que vai começar a se espalhar nas universidades. Meus irmãos, nós precisamos de pessoas que fazem parte desse reino em todas as áreas da sociedade. Mas infelizmente, o que a igreja tem feito? Em geral, o que a igreja tem feito? Tem se fechado dentro dessas quatro paredes. E o que é mundano, o que é cristão. E a gente não faz mais música, a gente não faz mais arte, a gente não está mais na política, a gente não está mais na filosofia. Esse reino é para fora, é um reino que está edificado sobre o monte, que ilumina. E as pessoas, os cidadãos desse reino, que somos nós, aqui, os cidadãos desse reino, vai começar a viver em todas as esferas. E cidadãos, pessoas que pertencem a esse reino, vai começar a entrar na universidade,
Nós precisamos e teremos filósofos que fazem parte do reino de Cristo, médicos que fazem parte do reino de Cristo, doutores, cientistas, pessoas que estão fazendo arte, boa arte, pinturas, e o reino de Deus se espalhará até os confins da terra. Um reino invisível que se torna visível e transforma o coração das pessoas. Este é o reino de Deus. Este é o convite de Cristo. Foi essa mensagem que Cristo viveu, pregou, anunciou, morreu por nossos pecados, nos reconciliou com Deus, ressuscitou. E naquele texto que eu li em Atos capítulo 1, os discípulos não tinham entendido nada, né? Eles perguntaram para Jesus: e aí, Jesus, o impeachment de Roma vai acontecer? É agora que você vai colocar Roma para fora? E Cristo, a mensagem do Cristo é: vocês não entenderam, o reino, o meu reino é diferente. O meu reino é formado por corações transformados, que iluminam como uma cidade edificada sobre o monte, que ilumina. É um reino de transformação. E esses discípulos entenderam depois, porque o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram iluminando Jerusalém, depois eles iluminaram Samaria, eles iluminaram a Europa, e a igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus, permanece até hoje. E as portas do inferno não prevalecerão sobre esse reino, porque é o reino do Cristo. Por isso Jesus não fez um golpe político em Roma, porque o reino de Roma passou, acabou. Os outros reinos que vieram, passaram. Olha quantos vieram, veio Alexandre o Grande, já teve Alexandre o Grande, passou. Teve os Césares, vários Césares no Império Romano, passou. Napoleão, Dom Pedro I, Dom Pedro II, todos os presidentes, a ditadura militar, passou. O governo atual vai passar. Vai vir outro, que também vai passar. E vai vir outro, que também vai passar. Mas o reino do Cristo permanece. O reino do Cristo permanece. Jesus é que nós possamos fazer parte desse reino. E nós, como cidadãos do reino de Deus, teremos uma resposta sólida, concreta e real diante da crise que tem acontecido no Brasil. Como cidadãos do reino do Cristo, o Cristo vivo, que reina todo e sempre, e reina sobre a minha vida. Amém? Quero pedir para a banda, se possível. E eu queria ter um outro momento agora, antes da gente terminar. O convite de Jesus, o Cristo. O convite de Jesus Cristo era exatamente esse: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus chegou. Arrependam-se, porque o reino de Deus começou. Arrependam-se, porque o reino do Cristo está presente. Talvez você ainda não percebeu que exista esse reino. Talvez você está escutando todas as minhas palavras e você nunca viu um negócio desse, um reino dessa maneira. Eu nunca convivi com pessoas que são assim. Eu ainda não consegui ver e perceber esse reino. Mas eu digo para você, esse reino é real. Esse reino existe. E existem pessoas aqui dessa comunidade que já fazem parte desse reino e que estão fora. Talvez o seu desejo hoje, seu coração começou a queimar, e ouvindo essas palavras dizendo: eu quero fazer parte desse reino. Eu quero ser um cidadão desse reino, do reino do Cristo. Eu quero fazer parte disso. Como é que eu faço parte disso? E a mensagem de Jesus é: arrependa-se. Arrependa-se dos seus erros, do seu pecado, da vida corrupta que você está vivendo. Porque a gente está clamando contra a corrupção, mas nós somos corruptos. E a mensagem de Jesus é: arrependa-se dessa corrupção. Arrependa-se. Dobre o seu joelho e se entregue ao reinado de Cristo. Meu irmão, existe alguém aqui hoje que ainda não conheceu esse reino
e gostaria de começar a fazer parte dele e dizer: eu quero ser um cidadão desse reino, do reino do Cristo. Você gostaria de entregar a sua vida ao senhorio do Cristo, o reinado dele, um reinado que é eterno para todo e sempre? Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Fale com Deus, Ele está aqui. É real, pela fé. Creia que Ele está aqui. Fale com Ele e diga: Deus, eu quero fazer parte desse reino. Eu quero fazer parte desse reino. Eu quero ser parte dessas pessoas, dessa população que é como uma cidade edificada sobre um monte, que brilha, ilumina e que faz toda a diferença. Eu quero fazer parte desse reino. Se você quer fazer parte desse reino, entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, arrepender dos seus pecados, sem medo, este é o momento. Levante sua mão que eu quero orar por você. Rapidinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você quer fazer parte desse reino? O reino do Cristo, o reino que é eterno, que dura para sempre? Levanta sua mão rapidinho. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Novos cidadãos do reino de Deus, desse reino que se torna visível através das nossas vidas hoje. Eu quero convidar vocês que levantaram a mão a ter uma atitude de coragem. Eu não quero constranger, eu só quero orar pela sua vida. A vir aqui na frente, para a gente poder orar junto. Amém. Amém. Se você perceber, meu irmão, que a pessoa está sozinha, vem junto. Vem junto. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Vamos chegando, pode se aproximar. Tem mais alguém que quer fazer parte desse reino? Dizer: hoje eu estou entregando a minha vida ao senhorio do Cristo e eu vou fazer parte desse reino. O reino de Jesus, o reino do Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Se tiver pessoas que podem vir acompanhar para poder orar junto. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. E silenciosamente, ou do jeito que você quiser, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu tenho vivido uma vida de corrupção. Eu tenho vivido uma vida cheia de pecados. Mas hoje eu vi que existe um outro reino, o reino do Senhor. E eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero que o Senhor seja o meu rei. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero fazer parte desse reino, o reino de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês fazem parte do reino de Cristo, desse novo reino que é invisível, mas é real. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essas pessoas que estão entregando as suas vidas hoje, declarando que fazem parte desse reino espiritual, um reino que dura para sempre. Deus, nós não dependemos e nós não acreditamos somente nos reinos políticos que estão aí, mas no teu reino. Obrigado pela vida dessas pessoas, Deus. Nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir ajuda rapidinho. Vocês que são novos cidadãos do reino de Deus, eu peço rapidinho que vocês sentem aqui nessas cadeiras da frente, estão reservadas para vocês. Alguém me ajuda aí, por favor, a distribuir, a pegar o envelopinho que está aqui embaixo, para que eles possam preencher, e a caneta, e vamos louvar a nosso Senhor. Preciso de ti.
Amém. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença, mais que o ar que respiramos. Precisamos do Senhor. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos deu. Que a partir de agora a gente possa testemunhar que fazemos parte desse reino. Um reino onde o Senhor reina, onde o Senhor é o nosso dono, onde nós estamos submissos a Ti, em todas as áreas da nossa vida. Pai, que essa semana seja uma semana que nós possamos testemunhar do Teu amor, que as pessoas possam ver a Tua luz brilhando em nós, e elas possam perceber que existe um outro governo em nossas vidas, o governo de Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto e ressurreto, e reina para todo e sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, que nos amou e morreu por nós, a consolação do Espírito Santo que nos acompanha em todos os momentos, esteja com todos nós, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Vai na graça, vai na paz do Senhor Jesus, e que Ele te abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.